Final de semana tranquilo, boa pescaria, peixe assado na brasa da fogueira do acampamento e horas de conversas aleatórias intermináveis sem se preocupar com trânsito, trabalho, família, boletos e todo tipo de aborrecimento desnecessário. Essa era a nossa expectativa quando resolvemos sair da loucura da cidade e passar um final de semana em área rural, à beira de uma lagoa. Mas a realidade não foi bem essa. Sou Fagner, trabalho com arquitetura urbana e os dias são sempre muito corridos. Tenho 3 amigos de infância e somos sócios em nosso pequeno negócio: o Anderson, seu primo Marcos e o Lincoln. Sempre que podemos, nos reunimos nos finais de semana também com toda a família, mas há tempos planejávamos sair para pescar e, depois de organizar tudo, decidimos ir em um feriado prolongado. Seria a oportunidade perfeita para estarmos juntos sem o estresse diário. Mas, para que isso acontecesse realmente, acertamos com nossos pais e esposas que não levaríamos sequer o celular. E qualquer eventualidade, eles se ajudariam e prontamente todos concordaram sem nenhum questionamento. Mesmo porque, por onde iríamos, não tem sinal de celular. Aquilo foi muito fácil para ser verdade. Tudo combinado, pé na estrada. Fomos para uma área a 200 quilômetros de casa. Quando criança, íamos todos nas férias com nossos pais e resolvemos refazer a aventura quase 20 anos depois. Porém, dessa vez, éramos somente nós 4. Chegamos bem cedo, estranhamos um pouco o lugar. Antigamente sempre tinha alguém por ali, mas, à primeira vista, parecia uma floresta abandonada. Melhor assim, ao menos não teríamos que nos preocupar com estranhos por perto. Preparamos tudo, escolhemos o lugar onde passaríamos as noites, armamos as barracas, recolhemos pequenas porções de gravetos e lenha para a fogueira, verificamos lanternas, equipamentos de pesca, lampiões, pilhas e pronto. Hora de começar a aventura. Colocamos o bote na água e passamos uma parte do dia tentando pescar, mas não tivemos muito êxito. Então, resolvemos voltar ao nosso acampamento e descansar um pouco para retornar à pescaria à noite. Enquanto estávamos no lago, eu tinha a estranha sensação de estarmos sendo observados por alguém no meio da mata. Mas, pela lógica, seria muito pouco provável ter alguém do outro lado da margem, e não quis saber de me preocupar com aquilo, porque o outro lado do lago era inabitado, e isso sim não mudaria com o passar dos anos. No máximo, algum animal vivendo ali. A noite veio chegando, e depois de termos descansado um pouco, acendemos a fogueira de forma segura e ficamos mais um pouco por ali antes de voltarmos à pescaria. Ah, que maravilha! Sem buzinas, sem gritos, sem estresse, sem música alta. Somente o som das águas e dos insetos. Luz? Somente do luar e estrelas, lampiões e fogueira. Voltamos para o lago e retomamos a pescaria. Tudo tranquilo. Noite perfeita. Onde estávamos não tinha muitos peixes, mas observamos que mais adiante, mais para o meio do lago, havia uma pequena movimentação na água que dava a entender que ali sim conseguiríamos mais peixes e remamos até lá. E realmente, pescamos uma boa quantidade, o suficiente para comermos naquela noite e no almoço do dia seguinte. Ficamos mais um pouco ali curtindo aquele momento atípico em nossas vidas. Natureza, ar puro, comida saudável, tudo de bom. Estávamos comentando como seria bom retomarmos o hábito de acampar em família como antigamente. E neste exato momento, sentimos como se alguma coisa, algum galho, batesse no casco do bote e o balançou. Nada demais.
Talvez houvesse uma árvore caída dentro d'água e um de seus galhos tenha alcançado nosso bote. Remamos para sair dali e, estranhamente, o bote não saía do lugar. Parecia estar preso realmente a alguma coisa. Tudo bem. Só precisaríamos iluminar a água para ver o que era e nos livrarmos do que fosse. Marcos iluminou a água e eu coloquei a cabeça dentro d'água para ver o que estaria nos prendendo. E ali não deu para ver muita coisa. Para melhorar a visão, mudei de lugar e fui para o lado onde parecia estar o suposto galho e enfiei a cabeça na água novamente. E tomei um susto enorme quando pensei ter visto uma criatura de cabeça grande, corpo fino e olhos arregalados segurando nosso bote dentro d'água. Quando ela me viu olhando para ela, largou o bote imediatamente e seguiu nadando com muita pressa, como um peixe. Digo, pensei, porque até aquele momento aquilo era inaceitável para mim. Um ser humano normal não acreditaria no absurdo daqueles. Eu não disse nada aos outros, apenas sugeri que remássemos novamente. E, para o meu espanto, saímos de lá sem nenhuma dificuldade e em 10 minutos estávamos no acampamento novamente. De cara, eu vi uma barraca aberta e é claro que deixamos tudo fechado. Chegamos devagar e conferimos tudo e não faltava absolutamente nada. Tudo normal. Então, mesmo tendo certeza de que as deixamos fechadas, não tocamos no assunto e fomos preparar alguns poucos peixes para jantarmos e descansar mais um pouco. Peixe assado, estômago forrado, céu estrelado e clima agradável. Que mais esperar? Estávamos conversando à beira da fogueira e de repente ouvimos passos nas folhas secas e alguns galhos se quebrando, dando a entender que algum animal de pequeno porte ou alguém se aproximava. Nos silenciamos e ficamos atentos ao que veríamos, mas nada apareceu. Então, continuamos a conversa. Novamente passos, e agora, além dos passos, parecia que algum animal pulava de árvore em árvore. Então, decidimos nos deitar e assim fizemos. Fogo controlado para manter qualquer animal distante de nossas barracas e sono para quem te quero. Nos dividimos em 2 barracas e já entrando naquele sono leve, eu ouvi ao longe gritos. Gritos que davam a entender que tinha alguém do outro lado do lago e gritava horrivelmente. Marcos também ouviu, me olhou e não dissemos uma palavra sequer e voltamos a dormir. Na manhã seguinte, Anderson e Lincoln disseram que também ouviram os gritos e que por volta de 3:30 da madrugada, alguma coisa bateu na barraca deles como se quisesse acordá-los mesmo e saiu correndo e rindo. Sabendo que éramos nós, eles não deram confiança e voltaram a dormir. Brincadeira sem graça, mas seria brincadeira se fôssemos nós. Porém, não fomos e eu posso garantir que não. Fizemos nosso café da manhã e quando Anderson foi à beira do lago para fazer sua higiene, ele viu pegadas dentro do bote, pegadas sujas de barro, mas não eram pegadas humanas. Ninguém teria um pé daquele jeito. Ele procurou ao redor e posteriormente nos juntamos a ele para procurar de onde vinha ou para onde ia, mas não encontramos nada. Era somente dentro do bote mesmo. Que bicho entraria no bote e andaria ali dentro em nenhum lugar além dele? Bom, aquilo já estava nos deixando curiosos e o Marcos ficou meio desconfiado, mas ele sempre foi assim desde criança. Resolvemos deixar para lá porque estávamos apenas iniciando nosso passeio. Ainda era manhã de sábado e ficaríamos ali até a segunda tarde. Portanto,
A aventura estava apenas começando. Ao menos, isso era o que nós pensávamos. Fizemos uma boa caminhada ao redor ainda pela manhã para colhermos algumas frutas e gravetos para a fogueira da noite. Peixes para o almoço já tínhamos, e então resolvemos ir ao outro lado do lago para explorar o local. E quando estávamos colocando o bote na água, ouvimos um estouro enorme vindo do nosso acampamento. E a impressão que tínhamos era que algo havia explodido. Então, corremos para lá. Tudo normal, nada fora do lugar. Verificamos o carro e também estava tudo tranquilo. Voltamos ao lago e... cadê o bote? Desamarrado do tronco da árvore dentro do lago. Nenhum de nós o desamarrou, e isso era certo. Mas, com o barulho do estouro no acampamento, vai que alguém tenha desamarrado e não percebeu. Anderson foi nadando até o bote para trazê-lo de volta, e quando estava quase chegando perto, emergiu bruscamente na água e depois emergiu assustado, alegando que alguém puxou seu pé dentro da água. E, realmente, nós vimos como ele afundou bruscamente. Não daria para fazer aquilo se fosse brincadeira. Porém, observando tudo de forma racional, vimos que ali existiam muitos cipós, e a explicação mais lógica era que poderia ter alguns dentro da água, e que ele passou por algum e passou o pé por ele, que acabou prendendo e assim puxou seu pé quando nadava em direção ao bote. Naquele momento, eu cogitei a ideia de realmente ter visto algo no lago na noite anterior, mas eu não segui adiante com aquela loucura. Eu não estragaria nosso feriadão por causa de minha imaginação fértil. Desistimos de ir do outro lado, ao menos naquele momento. Voltamos ao acampamento para Marcos se trocar daquela roupa molhada, e quando chegamos lá, nossos peixes estavam todos jogados, espalhados pelo chão, e novamente as barracas estavam abertas. Ali não dava mais para ignorar. Alguma coisa, talvez um bicho, nos fazia companhia. Mas aquilo era somente o começo. Nada comparado ao que estaria por vir.